Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 173 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, amém? Sejam bem-vindos à conclusão da nossa leitura, né? Do livro de Neemias, capítulos 12 e 13. Amém? Aqui estamos, Senhor, agradecidos ao Senhor por esse dia que o Senhor já fez. Nós te agradecemos pela porção que é diária, né? De acordo com a nossa necessidade, individualizada, personalizada, né? Se conosco, Senhor, nesse dia, né? Ajuda-nos a prosseguir, né? A concluir, a avançar, né? A estar de pé, a não desistir. Se conosco, Senhor, com a tua boa mão sobre nós, amém? Com teu favor, amém, queridos? Oi, Graciele, querida. Sejam todos bem-vindos ao nosso dia 173. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje. Hoje nós vamos estar, portanto, concluindo, amém? O livro de Neemias. Este que é o 16º, né? Livro da Bíblia. Glória a Deus. Se conosco, Senhor, com a tua força, amém? Com a tua saúde. Não é assim, queridos? Vamos lá? Neemias capítulo 12. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atu, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salum, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Amém? Oi, Jair, bom dia, amiga, paz do Senhor. Né, que nos dias de Jair, né, assim, aqui de Jesua, né? Que nos dias de Jair estes sejam os seus companheiros. Quero ser contada entre elas, viu, Jair? Né, assim, Francinalva. Né, isso, queridos, né? Que o Senhor nos dê, né? Companheiros, né? Em nossas batalhas. Amém? Vamos lá? Também os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá. Deixa eu virar aqui para isso. Judá, quem mais? E Matanias, entre seus irmãos, dirigiam os louvores. Baquibuquias, olha que nome, queridos, e Uni, seus irmãos estavam defronte deles, cada qual no seu mistério, né? Assim, no seu ministério, na sua vocação, né? Respondendo ali o seu chamado, cumprindo a sua missão. Olê! Bom dia, amiga, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse dia 173, né, assim, de 2024, né, a nossa viagem pelas páginas da Bíblia. E aqui estamos conhecendo mais pessoas. Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Zeraías, Meraias, sim, e de Jeremias e Ananias. É uma lista, querido, não muito grande, já está terminando. De Esdras, Mesulão, de Amaria, Joanã, de Maluque ou Maluque, Jonatas, de Sebania, José, de Arinhadna, esse nome é bem atual, né? De Meiraiote, Eucaí, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias e Cri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, né? E a lista vai chegando ao fim.
aqui, de Bilga, Salmua, de Semaia, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Gedaías, Netanael. E aqui termina essa lista dos sacerdotes, né, que vieram, Rosana querida, para Jerusalém depois do exílio, né? Glória a Deus, que nós sejamos, amém? Contados entre estes, né? Assim, é onde Deus está trabalhando, onde Deus está agindo, onde Deus está fazendo, onde Deus está direcionando, onde Deus está, amém? Que o nosso nome seja citado ali, que o nosso nome seja conhecido ali, que o nosso nome seja registrado ali, amém? Né? E que o nome de Deus seja engrandecido através das nossas vidas, né? Assim, Zenilza. Pois bem, dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário, o persa. Porque a gente começa a volta, né, do exílio a Jerusalém no reinado de Ciro, né, depois Dário e Artaxerxes, né, assim? Então veja, os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, foi mesmo, nós passamos por lá, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes de levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhe estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, não foi assim que organizou? Por turnos, né, mensal, era por mês, né, assim. No caso dos levitas era 12 meses, ou seja, eles serviam uma vez no ano, durante aquele mês, não é? Cada casa, cada família. Segundo o mandado de Davi, homem de Deus, couro contra couro. Olha isso. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão. Esse aqui é o penúltimo, né, queridos? Capítulo de Neemias. Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda dos depósitos, ou a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadabe, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Ou seja, ele começa lá e aí vem até os dias atuais, no caso, os dias de Esdras, como nós lemos, né? E agora de Neemias. Ou seja, um registro fiel, né? Assim, com os nomes desses cabeças, amém? Cabeças, aqui os sacerdotes. E agora, queridos, acontece um momento muito importante nessa altura do capítulo 12, que é a dedicação dos muros. Lembra, os muros foram levantados, né, ou restaurados, reparados, reconstruídos, né, assim, porque estavam em ruínas, né? E nós acompanhamos, né, como foi essa construção, inclusive as dificuldades de Neemias, né, assim, a quem o Senhor levantou com uma graça, né, queridos? Com uma destreza, com uma sabedoria, maturidade, né, assim. E chegaram até a metade, lembra? Depois taparam todas as brechas, porque houve um momento que nem todas as brechas, né, estavam tapadas. Glória a Deus. É um menininho falando dele. E quando ele finalmente, quando os muros já estava terminado, né, assim, faltava só as portas, né, nos seus devidos lugares. Neemias ainda foi provado, não foi assim, testado, quase que, e ali como sempre, né, porque a estratégia, o método é sempre o mesmo, amedrontar, até por cartas, né, queridos? Eles trocavam cartas, né, os seus inimigos, e até o teor das cartas era de medo. Neemias mesmo recebeu uma dessas cartas, né, e até o que ele dizia constava nessas cartas, aquela coisa do leve e traz. E quando ele ali soube que estava sendo ameaçado, né, de morte, que corria perigo de morte, ele foi... Oi, Mary, bom dia, amor. Olha só, CCB
Está sem som? Oi, Carminda, bom dia, paz do Senhor. Está sem som, queridos? Tá me ouvindo, Carminda? Hein, Jair? Olha ela! Nadi, querida, que alegria te ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tem som? Sim. CCB, aumenta um pouquinho o volume, talvez é porque eu fale muito baixo. Oi, Janiele. Ei, gente, olha quem tá aqui, Jair. Ei, Mary, Nadi. Olé. Nós sentimos sua falta, lindona. Normal, né, Jair? Pronto, vamos aumentar um pouquinho o volume, que a pessoa... O microfone tá aqui, ó, servindo de base pro celular. Precisa usar, que desde a última vez que eu usei, não sei se foi Letícia que disse que estava pipocando, assim, aí eu não usei mais, mas tá aqui, ó, servindo de suporte. Preciso usar, né, porque às vezes, tem dia que a voz não ajuda, né? Pois é. Glória a Deus, que bom te ver, Nadir, querida. Pronto, hoje nós estamos concluindo o livro de Neemias e estamos muito felizes de, né, assim, queridos, de estar fazendo isso juntos. Então, lembra lá? Ou seja, se ele não conhece a lei, né? Se ele não conhece a Bíblia, quase que, né? Aí ele percebeu, tá aqui, no 6, né? No capítulo 6, percebi que não era de Deus. Porque não era bíblico, né? O que estava sendo dito a ele, olha, você corre, disse aquele, né? Perigo, vão matar-te, inclusive de noite virão matar-te, né? Ou seja, ali amedrontando ele e induzindo ele a entrar no templo, né? Assim, no meio do templo, onde só os sacerdotes, lembra de Uzias, o rei, fazer assim, achando que porque era o rei podia, né? Assim, mas não podia, aquele local ali somente para os sacerdotes. Então ele percebeu que não era de Deus, né? Porque Tobias e Sambalate os subornaram ali, aquele sacerdote. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem, né? E aí sempre aparece uma das suas orações. Aí ele termina essa parte dizendo, lembra-te, meu Deus, né, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas coisas, e também a da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Ou seja, todo o tempo, desde o início, além de zombado, desprezado, né, assim, caluniado, lembra? Você quer a construir esses muros, é ser rei, né, assim, e todo o tempo sendo amedrontado, né? Mas Neemias não deu ouvidos a nada disso, né, assim. Mas lembra, 4 vezes, 1 vez, 2, 3, 4 vezes, quando tudo não funcionou, né, ele chama, como sempre, né, para negociar, né, para fazer um acordo. Ao que Neemias se recusa, ele não vai. E aí é aquele clássico, né, pedacinho da Bíblia que é a sua resposta. Ele 4 vezes me enviaram o mesmo pedido e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Não. Né? Não. E aí ele recebe aquela carta já aberta, né, assim. Já não havia, sim, bem quando eles já estavam na construção, né, assim, já não havia brecha nenhuma, ainda que até este espaço não tinha posto as portas nos portais, né, assim. Então, em todas as fases, digamos assim, né, lembra lá quando eles estavam na metade e já desfalecendo, né, assim, porque fizeram tudo, queridos, em 52 dias, né, toda essa muralha, nós estamos falando de uma cidade espaçosa, lembre, eles eram poucos, não é? Então, esses foram os dias de Neemias, e agora chegou o grande momento, né, assim, aqui no capítulo 12, né, da dedicação dos muros. E está escrito assim, na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares
para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria. Louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Lembra? Eles eram poucos e precisavam ocupar tanto Jerusalém, a capital, como as outras cidades de Judá, da tribo de Judá, Benjamim, né, assim? Então, de 10, um ficava, esse foi o combinado, um ficava em Jerusalém e os outros 9 voltaram para as suas cidades, né, de origem, né, digamos assim. Então, por isso que está sendo dito que o convite foi feito, né, para que eles ali se ajuntassem, ó. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias, lembram? Dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, está citando aqui as aldeias, né, as cidades, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Esses aqui são os levitas, né, assim? Purificaram-se os sacerdotes, não é? Como manda a lei, e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, sim, e formei 2 grandes, sério? Gente, olha isso, Neemias dizendo, ó, fiz subir os príncipes ali, né, de cada família, os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trompetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Ele queria chegar em Asaf. Gente, a descendência de Asaf aqui. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milatai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, e Anani, com os instrumentos, sério, músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, sim, esse é o nosso Esdras, amém? Olha isso, que é quando as histórias de Neemias, né, só sabe disso quem lê cada pedacinho. Olha, queridos, olha que precioso, que as 2 histórias se encontram, né? Esdras, o escriba, ia adiante deles. Sim, o nosso Esdras. Gente, em cima do muro tinha trombeta, tinha o coro, né? Assim como a gente chama aqui, o grande conjunto. Em todas as nossas festas, ontem mesmo eu estava num desses ensaios. A gente forma, né, o grande conjunto para louvar naquele dia especial. No caso é aniversário do ciclo de oração, que inclusive é agora, queridos, em julho, é dia 3. Estamos às voltas, assim, com os preparativos, Então, à entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se elevava o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. Ele fez questão de descrever com todos os detalhes. Olha, o segundo coro, porque aquele era o primeiro, certo? O segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro. Sim, você imagina, querido, se era possível andar por cima dele, ele era largo o suficiente, amém? Pense no muro, bem assim, bem feito. Olha só, o segundo coro ia em frente e eu após ele. A metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros, eu imagino que certamente eles começaram... É por isso que ele falou do outro lado, certo? E aqui eles vão se encontrar, ó. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, ou seja, o local de encontro era na altura ali do templo, que já estava feito, né? Porque foi feito no tempo de Esdras. Mas veja que não é bem ao mesmo tempo, mas quase isso. Eles se encontram aqui, não é? São sim contemporâneos, isso nós podemos afirmar com toda certeza.
Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, você imagina ali, né? Como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, né? Como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé, e faziam-se ouvir os cantores sob embaixo, né? Sob a direção de, sim, tinha o regente, né? Ou o maestro, né? Assim. Nossa, Jezraía é o nome dele. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara. Com grande alegria, também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até ao longe. Senhor, que a nossa alegria, que a tua alegria em nós seja completa e seja tanta, tanta, né, assim que o nosso louvor, né, seja ouvido ao longe, e que nós sejamos contados, Senhor, né, como o Senhor já disse aqui, né, que nós sejamos contados, encontrados, registrados, né, entre estes, né, assim, que estão empenhados, né, respondendo o seu chamado, cumprindo a sua missão ali no lugar onde o Senhor está trabalhando, onde o Senhor está envolvido, onde o Senhor está presente, e que nunca, Senhor, nem nós e os nossos, são citados aqui os cabeças, né, assim, os príncipes, os chefes, né, de cada família, de cada casa. Então nós oramos por nós e pelos nossos, que nós nunca, e nem os nossos, sejam contados entre aqueles que viraram as costas para ti, entre aqueles que não te temem, ou seja, que não te respeitam, né, entre aqueles que não conhecem a tua lei. Não, lá não existe alegria, é ilusão, não é verdadeiro. Né? Assim, por mais que estejam fazendo a sua própria vontade, vivendo a sua maneira, que é a mentira, né? Assim que o mundo prega e muitos compram, né? Achando que é felicidade. E como estão enganados, Senhor, ajuda-nos, né? Por mais estreito que seja, Neemias, Esdras, todos eles, né? Todos esses aqui citados, se pudessem contar, né? Assim, os desafios que precisaram enfrentar, né? Quantas vezes amedrontados, né? Aqui está escrito, né? Ali com, né? No serviço, né? Assim, fazendo o respondendo o seu chamado, né? Para aquela geração, para a sua geração, mas o tempo todo ali com a arma na mão, né? Assim, o tempo todo ali com perigo, né? Sendo ameaçados de morte, quer dizer, né, conosco não é diferente, Senhor, tendo nós consciência disso ou não, nós percebemos, né, eu falo espiritualmente, nós percebemos, né, com o que nos atribula, aflige, angustia, né, assim, e que muitas vezes nos paralisa, né, ajude-nos a fazer como Neemias, a dar sempre a mesma resposta. Estou aqui ocupado numa grande obra e eu não posso parar. Por que eu pararia? Nem assim, porque eu lhe daria ouvidos, porque eu iria até aí, não, nem assim, e assim ele continuou, e por isso conseguiu chegar até o fim. Não foi assim, Elaine? Por isso chegou até a metade, mesmo ali já desfalecendo, né? E aí ele pede ao Senhor, Senhor, renova as nossas forças, ajuda-nos, nem assim? Glória a Deus. E aí chegaram, imagine, que cada um fazia, veja, 10 vezes, né? Eles ali foram avisados sobre a emboscada, né? Que a intenção dos inimigos era pegá-los de surpresa. Ao que Neemias fez o que? Ele inspecionou, aí ele vai dispor por famílias. Veja que é sempre sobre nós e os nossos, queridos, nos lugares baixos e abertos, porque ainda não estava de todo tapado. Cada um fazia a parte que estava de frente à sua casa. Nem assim? Muitas delas ainda não reconstruídas. Muitas não. As casas, a Bíblia diz, não estavam reconstruídas. Primeiro ergueu-se o muro,
né, assim? Depois as casas, e não é assim, queridos, que precisamos fazer? E ali nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, querido, até na hora de dormir, ó, nem eu nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com a arma à sua direita, amém? E até na hora da construção, era com a mão, nem assim, e o rodízio dos guardas, né, de dia e de noite, nem assim, e ali no trabalho, no serviço, era com uma mão coisando e com a outra, né, a arma na mão, aqui diz arma, eu sempre imagino a espada, né, mas aqui, e com a outra, ó, os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Amém? Que o Senhor nos dê, queridos, que o Senhor nos acorde, desperte para essa realidade, né, que é espiritual, né, assim? Então ali, ó, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite, de dia e de noite. Glória a Deus. Aí voltamos para cá, amém? Pra gente concluir. E aí no final do capítulo 12 está escrito assim: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas, não é assim? Pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, não é assim? Porque esse é como o Senhor nos lembrou tantas vezes, né, querido? O fim, o objetivo, né, assim, dos dízimos e das ofertas. Então, sempre que há assim, uma grande realização, né, a de Deus, sempre termina, você reparou, sempre termina com um grande culto, com uma grande celebração, ou seja, o culto sendo restabelecido e cada um ao seu devido lugar, né, assim, seu mistério, né, como disse aqui, seu ministério ali, cada um respondendo o seu chamado, não é? Então, ainda naquele mesmo dia, ó, ainda no mesmo dia se nomearam homens para isso, né? Para cuidar das câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades, né, assim, porque vinham, eram trazidos a Jerusalém as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Queridos, é uma alegria sem igual quando nós respondemos o nosso chamado, estamos ocupados em nossa missão. E o que dizer da grande alegria que é encontrar quem também está fazendo o mesmo. E assim, não existe encontro mais feliz, é por isso que eu digo que esse encontro aqui só o Senhor faz, né, assim? E executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, que assim organizaram, né? Com a orientação de Deus. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel, que foi quem era o sacerdote ali do templo, né, assim, do segundo templo, né, ó, todo Israel, nos dias, e assim termina, né, o capítulo 12, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, né, assim, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, veja que dizer por dia, amo quando o Senhor, glória a Deus, as porções de cada dia, as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, né, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão, se referindo ali aos sacerdotes, né, assim, que inclusive dava o dízimo dos dízimos, a lei também, né, era para eles, né, e aí você fala, mas é porque a gente está lendo, né, assim, mas queridos, quantos anos se passaram em que isso não foi feito, em que eles estavam lá, né, assim, no exílio, 70 anos se passaram, o templo, né, destruído, a cidade em ruínas, os muros no chão, os escombros eram tantos que nem dava para passar, né, assim, muito lixo acumulado ali, ao que tudo indica, quase 100 anos se passaram, e assim, porque mesmo depois de eles retornarem, levou-se um tempo. Lembra que quando chega a notícia para Neemias, é assim que começa o livro, aí ele fala, como estão os meus irmãos lá, os que restaram, né, assim, os que ficaram, ele nem estava falando dos que já estavam retornando. Estão lá em completa miséria,
né? Lembra quando Neemias vai falar com eles depois de um tempo em silêncio, ali ponderando, observando, né? Sondando a situação. Agora, pessoalmente, lembra, ele vai dizer, estáis vendo, né? Assim, como foi que ele disse? Estáis vendo, isso, estáis vendo em miséria, ou estáis vendo a miséria em que estamos. Não foi assim? Jerusalém assolada e suas portas queimadas, vinde, pois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ou seja, eles estavam lá todo esse tempo, nem para o exílio eles foram, nem assim? Mas Jerusalém continuava ali, assolada, os muros, nem assim? As portas queimadas, né? Que nós sejamos, em nossa geração, você pode dizer um amém? Esse Neemias, sabe? Que toma essa iniciativa de Deus, foi o que o Senhor colocou no seu coração, né? Nas palavras dele. Mas que sejamos nós aqueles, né? Que, queridos, né? Que diga, né? Em nossa casa, né? Assim, para os nossos filhos, para o nosso marido, né? No sentido espiritual, está vendo, né? Assim, né? Vamos nos levantar, vamos nos dispor, né? Assim, o Senhor será conosco, né? Que sejamos Neemias, queridos, né? Assim, os atônitos, né? Como ficou Esdras da nossa geração, que não se conforma com os ditames desse mundo e as suas mentiras, né? Assim, e nunca troquemos, né, a verdade de Deus por ilusão. E agora, ao capítulo 13, o último capítulo do livro de Neemias, para assim a gente concluir a nossa leitura, né? Eu não digo oração porque oração é uma conversa, né, assim, que não tem prazo de validade, né, assim, e nunca termina, amém? Então vamos lá? Neemias capítulo 13, naquele dia, sim, naquele dia. Sim, claro, não poderia terminar diferente. Se leu para o povo no livro de Moisés. Glória a Deus. O livro da lei, né? A Torá de Gênesis a Deuteronômio. Lembra lá, Gênesis? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Perdão, mandei errado, irmã. O que, Zenisa? Oi, Graça. Riso, lindona. Tudo bem, Zenilza? Não é assim, Mary? Naquele dia, sim, foi naquele dia. Glória a Deus. Não seria completo, né, queridos? O louvor, o grande conjunto, né, assim, por cima do muro, não é? Aquela coisa mais linda. Eu tenho pra mim, queridos, que eles andaram por cima de todo o muro e se encontraram, porque um ia numa parte, outro no outro, digamos que assim, né? Aí, aí se encontraram ali na altura onde estava o templo. Aleluia. Queridos, eu imagino que é assim, sabe? Porque se não fosse, o Senhor não teria feito essa comparação, né? Da intercessão como uma muralha em volta de uma cidade, né? Assim? Então, quando nós oramos, é isso que nós estamos fazendo, né? Assim, é isso que a gente tanto tapando as brechas, como reparando, colocando as portas, né? Assim, trancando. Lembra de Neemias dizer, né? De como até a hora que o portão precisava ser aberto e que ele nunca ficasse desprotegido, sempre tivesse alguém ali. Então, essa é a oração. O orar e vigiar, certamente é isso, né? Então é isso que a oração faz, é por isso que nós precisamos, como diz a Bíblia, orar em todo tempo, pronto. Essa versão diz orar em todas as circunstâncias, não é assim? Com humilde insistência, nós somos servo, Ele, Senhor, amém? Com humilde insistência, tendo isso em mente, o que? Acima, isso é Efésios 6, a partir do 10, acima ele está descrevendo toda a armadura que é de Deus, que nós precisamos para essa batalha, né, em que está travada, né, assim, que é espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra, é a mesma que Jesus usou e venceu ao ser testado, como eu e você somos todo o tempo, né, assim. E aí o capacete, né, assim, da salvação, a couraça, que é da justiça, o cinto, que é a verdade, né, assim, os sapatos, né, que é o verdadeiro evangelho, né, assim, e o escudo, que é a nossa fé, né, assim.
Pois bem, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. De fato, nós estávamos lá, lembra, queridos? E depois a gente viu como eles deram o pago, não foi? Nos dias de Josafá, perdão. Foi mesmo, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes a assalariar. Foram eles, homem não lembrava, foram eles que contrataram Balaão, queridos, tu acha? Foi, Balaque, é mesmo, Balaque era rei de Moabe. Ai, foi porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, lembra? Ah, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção, não foi? Quando ele olhava, ele não conseguia amaldiçoar, só abençoava, não é assim? E aí ele mesmo vai dizer a Balaque, é que os nomes são parecidos, Balaão era o feiticeiro. E ele não era profeta de Deus não, tá? Mas ali ele conheceu a Deus? Ele era do outro lado. Era. E ele tinha experiência, viu? Era conhecido por trabalhar. E aí, então, ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. É o que acontece, né, queridos? Mas lembrando lá de Balaão, lembra? Ele falou assim, não se pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou. É uma das coisas que ele diz, é boca de Deus ali. Aí, e porque foram umas 2, 3 vezes, para não dizer 4, né? Em que ele era levado lá nos altos, não, desde sempre, né? Isso sempre foi, era um costume pagão, né? Mas enfim. Ele era levado ali, não é? Para amaldiçoar. E aí também da boca de Balaão sai que contra o Israel de Deus não vale, né? Encantamento. E é por isso, né, assim, que nós sempre procuramos, né, assim, estar nesse lugar. Ou seja, do Israel de Deus, né? Daquele que tem uma aliança, um compromisso com Deus. Aí sim, né? Assim, não vale encantamento, né? Praga, né? Rogar praga, né? Não. Palavras contrárias, né? Assim, porque o Senhor é quem nos abençoa e abençoado está, né? Assim, a vontade é de voltar lá. Queridos, aí, ó, o que foi que aconteceu, né? Nos detenhamos aqui, amém? Nós ficamos ali uns dias, não foi? Pois bem, ó, quando se leu para o povo no livro, ó, se leu no livro sobre isso, essa parte aqui, aí achou-se escrito, não foi? Achou-se escrito. Então, quando a gente lê no livro, a gente acha. Se a gente acha, é porque estava procurando, né? Assim? Pois bem, achou-se escrito. Essa parte aqui sobre os amonitas e moabitas, né? Assim, pá. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Então, queridos, é o que a leitura da Bíblia é a importância do que nós fazemos aqui. É o que a leitura da Bíblia faz conosco, né? Ao ouvir a lei de Deus, a sua bênção, né? Assim, para aqueles que o ouvem e faz como ele orienta, qual é a nossa reação, né? Assim, a nossa atitude é deixar. Se a gente mentia, como disse Paulo, né? Ali nas cartas, não ele, né? Mas o Senhor, através dele, a gente não mente mais, né? Assim, e aí por aí vai, né? E mais parecidos com Deus, né? Nós vamos ficando, porque mais próximos, né? Assim, a gente vai se achegando. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara, não foi assim? Da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias? Não foi, homem, lembra? Que aí a gente entendeu por que Tobias era tão intrometido. Eu não lembrava de que, mas ele tinha casado, não foi? Foi mesmo, eu só não lembrava o nome do sacerdote. Foi. Com a filha do sacerdote, era Eliasibe. Foi antes mesmo, que foi dito antes, não foi? Foi. Se tinha aparentado com Tobias e fizera para este
uma câmara grande, onde dantes se depositava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes? Acredito não, queridos. Como é? Eliasibe, tá aqui, queridos, Eliasibe, sacerdote, que ele era encarregado da câmara da casa do nosso Deus, certo? Ele se aparentou com Tobias, quando, né, sim, e fizera para este, no caso, para Tobias, uma câmara grande, um cômodo grande, onde antes se depositavam todas as ofertas ali, de manjares, tudo isso, que é incenso, os utensílios e os dízimos, tudo isso dos cantores, dos que se ordenaram, né, para os levitas, os cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. De fato, lembram que ele vai sair, foi no 20º ou foi no 22º ano de Artaxerxes? Ele veio com essa missão, e é o que tudo indica, ele ficou 8, 10 anos, não foi? E foi estabelecido ali um prazo, certo? Foi esse o prazo, um grande prazo, né, queridos? É tanto que, é por isso que ele foi nomeado governador de Jerusalém enquanto ele esteve ali. Então, ele está dizendo que nesse período que ele foi, ele faz um trem desse, olha. Então, ele vai dizer aqui, mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém. Por quê? No 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, né, assim, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Olha só, né, ele volta, lembrando que ele disse que Neemias era, né, o porteiro, o cofeiro, né, assim, de Artaxerxes, né, aquele que servia o vinho, né, assim, que antes experimentava, não é? Era esse, ou seja, uma pessoa de confiança, né? O rei só tomava depois, né, de ele assegurar que estava tudo bem. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. De um absurdo. Ele fez logo para quem, queridos? Logo para Tobias e Sambalate, que perturbou durante toda a reconstrução do muro. Ele vai e faz um quarto, um cômodo dentro. Olha isso, queridos, ó. Então, soube do mal quando ele volta, né, assim, e certo, ele aproveitou a ausência, né, assim, de Neemias. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, que era porque é o pátio, né, o átrio e o lugar santo, ou lugar santíssimo, né? O tabernáculo, como o templo, ele tem esses 3 compartimentos. É de um absurdo. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Eu faria o mesmo, você? Então, ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Boa. Amém, Ivone? É desse jeito, né, Jair? Oi, Dino. Pense, querido, olha que coisa. Querido, olha, numa ausência nossa, vê o que acontece? Olha, nós somos a casa de Deus, certo? Somos nós, queridos, né? Hoje o tabernáculo, né, assim, morada de Deus, né? E temos aqui vários compartimentos, né, assim, né? E quando nós, queridos, que o Senhor nos dê essa ousadia, essa intrepidez, amém? Quando a Bíblia fala sobre levar todo o pensamento cativo, na maioria das versões, nessa versão que é a mais conhecida, que é aqui, inclusive, que nós estamos lendo, diz
levar cativo todo pensamento a Cristo, né? Assim, há uma versão que diz ensinar cada pensamento rebelde. Que pensamento é esse? Que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Essa batalha, né, assim, que é constante todo o tempo, né, entre a nossa carne, né, assim, a nossa natureza humana caída, não é? E o Espírito de Deus que em nós está, ou seja, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, atitudes, pensamentos, amém? Não estão livres dessas duas pressões, entende? Então é por isso que a gente aqui, quem é espiritual, quem é filho de Deus, vai se inclinar, né, assim, vai se ocupar, né, assim, com as coisas do Espírito, né, que é vida, né, e vida do céu, né, a verdadeira vida, né, o verdadeiro vigor, o verdadeiro ânimo e disposição. Enquanto que se a pessoa se inclinar para as coisas da carne, né, assim, terrenas, e ao seu próprio prazer, né, assim, é morte. É um abismo chamando outro abismo, tá? Mas quando nós vamos parar para pensar nisso com mais calma, quando a gente chegar lá nas cartas, no Novo Testamento, onde nós vamos chegar em nome de Jesus, amém? Mas fala que esses pensamentos são fortalezas, ou seja, uma vez que eles são abrigados ali, nutridos, né, assim, e eles passam a nos nortear. Por que dá importância dos pensamentos? É sem tamanho. A Bíblia chega a dizer que é eles que dirigem a nossa vida, entende? E por isso o cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar. Tudo. Sobre, acima de tudo. Tem uma versão que diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é dele que procedem o que? As fontes da vida. É o depósito que a gente sempre lembra aqui, né? Então, se a gente não guarda aquilo, olha, o inimigo vem. É que nem Lutero falou, eu não posso, né, assim, impedir que um passarinho voe, tá falando dos pensamentos, né, assim, sobre a minha cabeça. Isso foi Lutero que falou. Mas eu posso impedir que ele faça o quê? Um ninho. Tá entendendo? Porque veja aqui, onde Tobias foi parar. Primeiro, ele nunca deveria ter se aparentado, no caso aqui, Eliasibe. Isso aqui é consequência disso, né? Isso é fato. Ele nunca devia ter se aparentado com Tobias. Tobias era amonita, se eu não me engano. Ou era Sambalate. Um era amonita e o outro ouro, ou não sei o quê. Aro. Lembra lá, queridos? Tá aqui, ó. Não sei se era Tobias ou se era Sambalate. Quando a Bíblia fala deles, um era amonita. Esses mesmos aqui, que quando eles leram no livro, acharam escrito, né, assim, que com eles não deviam ter acordo nenhum. Aqui, ele mesmo, Tobias, tá aqui, ó. Disso ficaram sabendo, é a primeira vez que eles aparecem na história. Lembra Sambalate? Sambalate era oronita, sabe Deus o que é isso? E Tobias, o servo amonita, né? E aí, ó, muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel, para dizer o mínimo de tudo que a gente ouviu falar dele, certo? Pronto. Aí Eliasibe, um sacerdote, vai e se aparenta com ele. Isso já tinha sido citado num capítulo aqui. E era Tobias, viu? Que escrevia as cartas, cartas para me atemorizar. Tobias. E aqui antes diz, ó, que ele escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles. Pois muitos de Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro, sim, mas aqui está Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Quantas filhas eles... Mas foi pelo casamento, amém? Isso ficou claro. E aqui aparece Eliasibe. Ou seja, eles se aparentaram ali. Aí olha isso, queridos. Aí eles que nem queriam o bem dos judeus, né, assim, todo o tempo amedrontando, todo o tempo trabalhando com... Aí o homem vai e faz. Olha, o que antes era um depósito ali, né, das coisas de Deus. Vê isso, queridos. Quantas coisas eram guardadas ali? Ó, antes se depositavam ali as ofertas de manjares, ou seja, manjares, incenso, os utensílios, querida, a mobília, perdão, os dízimos, o vinho, o azeite. Se a gente pudesse parar, nós não temos tempo, mas para atentar para cada uma dessas coisas, porque tudo isso, querido, precisa estar aqui.
Se nós somos a casa de Deus, lembra? A casa de Deus continua sendo. Como era o tabernáculo? Olha, corpo, alma e espírito. Não é assim? O pátio, o átrio e o lugar santo, ou o lugar santíssimo, que é o nosso espírito, um lugar feito para Deus, que inclusive é incorruptível. Seja a pessoa espiritualmente viva ou não, salva ou não. É por isso que quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. Sem distinção entre o salvo e o não salvo, volta para Deus. É um lugar incorruptível, é um lugar que ele fez para si mesmo, habitar, né? É bem verdade que não é em todos que ele mora, né? Assim, porque é preciso aceitá-lo como Deus e Senhor, né? Na pessoa de Jesus. Quando isso acontece, é instantâneo. Naquele mesmo momento, ele passa a morar dentro de nós. E onde ele mora? Em nosso espírito. Né? Assim, aí nós temos a alma e o corpo, ou seja, está bem ali, bem representado no tabernáculo, né? Assim, e no templo. E nós temos no livro, né? Assim, achado escrito como essa casa é mobiliada. O que é que tem que ter nela, queridos? Olha aqui, ó, além dos utensílios, e cada um tem uma função, um propósito. Lembra do altar ali que... Quem foi a casa, não foi? Que tirou do lugar, deixou para lá, que é ali onde os sacerdotes se lavavam e se purificavam. Não é assim? Ou seja, a primeira coisa que a gente encontra quando entra no templo, que é o que nós fazemos, nós estamos aqui nos lavando. Não é assim? Nos lavando. Todos os dias sujamos. O mundo é um lamaçal de pecado. Não é assim? Então, daí a necessidade de todo dia estar se banhando. É a água. Lembra de Pedro? Quando ele entendeu. Não, então me lava, não lava só não, meus pés, não lava minha cabeça, lava... Ah, Jesus, você já está limpo pela palavra. Não foi assim? Pois bem. Então, veja, o azeite, o vinho, né? Que simboliza a alegria, também o sangue de... Nossa, o dízimo, que é o que você separa, é a sua primícia, né? Assim, o que você separa para Deus. O incenso, que era aquela coisa bem... É tão lindo, querido, que a Bíblia diz sobre o incenso, que era queimado pelo sacerdote ali no altar de incenso, que ficava já antes de entrar no lugar santíssimo, onde ficava a arca. Era uma... Eu não lembro agora o nome da... Porque do azeite tinha a mirra, eram umas especiarias, a Bíblia inclusive dá a receita, né, assim, de tudo que era usado para fazer o óleo da unção, né, assim, que era usado para ungir o sacerdote, né, assim, todo o seu corpo. Ele hoje simboliza também o Espírito Santo, né, assim, e aqui te pararia horas, né. Mas esse incenso que era queimado ali, ele era bem assim rústico, mas para não dizer rústico, natural, certo? Eu não lembro agora o nome dessa especiaria, o nome da... mas era queimado ali pelo sacerdote, e essa especiaria não poderia ser usada em nada mais, em nada comum, não. Ela era especialmente para aquele fim, e só era queimada ali pelo sacerdote, e o cheiro era sem igual. E quando o sacerdote estava queimando, todo o arraial, porque o cheiro subia a fumacinha, é por isso que a Bíblia fala que o nosso louvor, né, assim, ou o sacrifício que agora somos nós, queridos. O sacrifício continua acontecendo, amém? Somos nós. Eles lá queimavam ovelha, né, assim, hoje é nosso, sacrifício vivo, né, santo e agradável. Há uma outra parte que diz assim, que o aroma que tem que subir, tem que ser agradável. Pronto. Então, por isso não era usado para outro fim. Tem que ter incenso. Aí, o sem noção aqui, né, depois de ter se aparentado, ajuramentado, ou seja, ele devia lealdade. Porque casaram os seus filhos, não foi assim? Com os filhos dele, ou seja, eles eram parentes ali pelo casamento dos seus filhos, né, assim? Aí era juramentado, ou seja, estava completamente vinculado, né, assim, a esse homem que todo o tempo, né, assim, se mostrou ser inimigo. Tá aqui, ó, se achou escrito que os amonitas e moabitas, por isso nenhuma informação. Quando a gente viu lá que ele era amonita, né, aí agora a Bíblia nos explica por que isso é tão grave, né, assim? Nunca deveriam ter se misturado com eles. Então, por conta disso, ele chegou ao desatino, que é o que nos acontece, que é por isso que a gente não negocia. Não. Como disse Neemias, 4 vezes a resposta foi, eu dei a mesma resposta, não. Porque, querido, é caminho de morte. Olha, aí ele vai cometer o desatino, que nesse lugar onde deviam estar todas essas coisas de Deus, ele vai dar para esse homem dentro da casa de Deus. Aí e na ausência, né, de Neemias, que ali representava, né,
Deus, no caso, porque foi através dele que... Então, quando ele soube desse mal, era do mal, né? Do mal que Elias e Eva fizeram para beneficiar Tobias. Sim, porque você tem uma câmara, diz pra mim, hein, Mel, você tem um cômodo dentro da casa. Gente, isso é de uma... Não sei como que Deus não matou ele. Porque lembra de Uzias querendo queimar incenso, não foi assim no lugar do sacerdote? E o sacerdote foi ali, não foi com 80 homens, não foi assim? Falou com eles com... Como foi que a Bíblia usou uma expressão tão linda? Com firmeza. Falou com ele com firmeza, não foi assim? E ainda assim foi contra eles, não é? E naquele momento o Senhor feriu de uma lepra que ele não foi curada. Não foi curada. É tanto que ele terminou seus dias leproso. E quem ele nem pôde concluir, ele começou tão bem, né? O Senhor tanto o abençoou, o ajudou maravilhosamente. Eu não encontrei essa expressão, nós não encontramos, né, queridos? Sobre nenhum rei. Tornou forte, não foi assim? Aí ele se ensoberbeceu, não foi? E aí, ó, veja que quando a gente abriga o mal, no caso ali de Uzias, foi ele se exaltou o coração, né? Que foi o orgulho, né, queridos? O orgulho. Quando ele abrigou esse mal, porque foi um mal, soube do mal que ele ia vir. Quando ele abrigou esse mal, ele foi capaz, é por isso que a gente não pode. Chegou um pensamentozinho, entendeu? Uma raposinha, pode ser só uma raposinha, que é um pensamento, sabe assim, que se levanta contra o conhecimento de Deus. A gente precisa ensinar esse pensamento a obedecer a palavra. Não. Desde ontem, por exemplo, eu estou lidando com... acho que eu posso até externar, que fique claro e que se torne público, entendeu? Porque assim, Mary, você tem a sua razão, né? Assim, eu tenho a minha, né? Eu tenho a minha razão, você tem a sua, certo? Mas, né? Diante de Deus, nós não temos nenhuma, né? Assim? Então, assim, eu não sei o que te acontece, né? Assim, é como aquele que diz, né? E quando a gente sai da Bíblia, eu me perco, amém? Não quero aqui usar ditados populares, e muitos deles são até bíblicos, né? E as pessoas não sabem. Mas veja, né? Porque a gente é tão cheio de razão, assim, de direito, né? Ah, mas eu fiz assim, 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 por causa disso, disso e disso. E como a Bíblia diz, isso a Bíblia diz, né? Que todo mundo sabe, né? Defender, assim, né? Não é defender. Qual é a expressão que... É um pedacinho da Bíblia até que já está aqui no pedacinho da Bíblia. Sei que é um daqueles pedacinhos, e há vários sobre isso, em que fala que Deus avalia a nossa motivação, é a nossa intenção, não é assim? Mas que todos nós sabemos como, entende? Defender a nossa opinião, não no sentido assim, porque colocando assim, não sei se fica claro, que eu não lembro exatamente as palavras ali. São muitos pedacinhos da Bíblia, né, que vão surgindo assim, do bom depósito, né, do nosso coração. E é por isso que a gente precisa todo o tempo estar refrescando, né, essa memória bíblica, assim, e nunca se apartar delas. Então, quando a gente está muito cheia, assim, de razão, né, Mary? Aí a gente para e pensa, Fai, assim como eu acho que tenho razão, ela certamente também acha que tem. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar, queridos? Então, eu vou baixar a bola, né, assim, né, que Deus seja o juiz aqui, né, certamente ama a mim, tanto quanto ama ela, nós estamos aqui num único objetivo, né, assim, então... né, queridos, não podemos julgar, né, não nos foi dado esse direito. Então, queridos, veja, quando a gente abriga, o perigo é esse, quando a gente abriga esse mal, é ele se tornar uma fortaleza dentro de nós. Veja, ele cometeu o desatino de dar um cômodo, né, assim, dentro da casa de Deus, né, assim, para um inimigo, né, o inimigo. Que todo o tempo ele foi apresentado, nós vimos, né, assim, o quanto, né, Tobias é inimigo aqui, muito bem, enfim. E aí você fala, mas que coisa, né? Mas nós fazemos o mesmo, queridos. É assim, quando nós abrigamos, a Bíblia diz que é até uma raiz de amargura, que contamina não só a nós, mas todos que estão em volta.
Ou certamente isso não começou do dia para a noite, a gente abrigou aquilo ali, né? E como Paulo vai dizer lá, aqui raiz, tudo são cartas, né, do Novo Testamento. Numa é raiz de amargura, noutra é uma fortaleza. E o que vem ser uma fortaleza, é algo que foi ali edificado, né? Construído, né? E que nos aprisiona, e sair disso, entende? Então que o Senhor nos dê essa ousadia, essa intrepidez do que, ó, quando soube do mal, ou seja, quando o Senhor, quando a gente, Neemias não sabia, por um tempo ele não sabia, ele não estava ali, certo? Mas quando ele soube qual foi a sua reação, isso muito me indignou a tal ponto que atirei os móveis da casa de Tobias fora da câmara, queridos. Casa de quem? De Tobias. Porque você estava pensando, eu penso que eu também estava. Tipo assim, por que ele queria um cômodo ali, né, um espaço ali? Era a casa dele. A casa, os móveis da casa de Tobias. Está muito claro, os móveis da casa de Tobias. Fora da câmara, ou fora daquele quarto, daquele cômodo, né, assim? Ele fez dali a sua casa. E é o que acontece, queridos. Lembra lá? Que ele até sai, né, assim? Ele anda por caminhos ermos, não sei o quê. Aí ele fala assim, eu voltarei, tá falando de um espírito imundo, né, assim? Para a casa de onde sair. Quando ele vem, encontra ela desocupada. Vê que não é uma casa vazia. Olha quanta coisa precisa estar aqui. Não é assim? Certamente se os utensílios de Deus estão aqui, se tem azeite, se tem vinho, se tem dízimo, se tem... Não é assim? Desocupada não está. Né? Então, quando ele volta e encontra desocupada, ele vem. E não só, ele chama mais 7. E o estado dessa pessoa agora é pior, o estado dela agora, disse Jesus, viu? É pior do que o começo. Então, a intenção dele foi morar ali. Queridos. Então, ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, né? Como as ofertas de manjares e o incenso. Ele vai citar 2 ali, né? De tudo que foi citado antes. Então, queridos, que o Senhor nos dê, dá-nos, Senhor, né? Assim, né? Ajude-nos a estabelecer, como disse Melhor, a tua verdade em nossa vida, mas com um zelo, né? Assim nós vamos encontrar Jesus fazendo o mesmo, quando os mercadores, né, assim, fizeram da casa de Deus, não foi assim? Um lugar, como foi que Jesus falou? Né? Ele faz isso, que Jesus, você vai ver Neemias, não era da sua natureza ser agressivo, lembra? Quantas vezes ele foi ameaçado, quantas vezes você não vai ver, né? Isso aqui não é violência, sabe? Mas é uma resolução, assim, muito, que, sabe, muitas vezes é necessária, né? Lançar fora, que nem ele falou, né? Atirei. Ele pegou e lançou, lembra lá do tempo de Ezequias, né? Coisando para fora toda aquela imundície, pois bem, porque, querido, se a gente deixa, se a gente se aparenta, né, assim, se a gente faz acordo, se a gente deixa entrar na nossa casa aqui, literalmente falando, né, ou na nossa família, queridos, o que não falta se a gente não tapar é brecha, né? Se a gente deixa entrar no casamento, na criação dos filhos, ele vem para morar. No que dantes era a casa de Deus, porque é a casa de Deus, né? Assim, era um lugar, um depósito, né, ali para as coisas de Deus, agora passa a ser a casa de Tobias. Então precisamos atirar, lançar fora. E não só, não deixe vazio. Não deixe vazio, porque ele, né, aqui Tobias, Jesus falou do espírito imundo. Ele volta, viu? Para saber como está. Se tiver vazio, foi aqui mesmo, lembra lá? Mente vazia. A gente não cita aqui ditados que não é populares, que não são bíblicos, mas nos ocorre, né? Assim, não é a oficina de quem? Pois é, ajuda-nos, Senhor. Meu Deus. Quantas vezes, Senhor, quantas demonstrações nós precisamos de que Tobias é inimigo? Para com ele se aparentar e dar um cômodo, um espaço, né, dentro da casa de Deus, dentro do casamento, dentro da família, quer dizer, dentro aqui do nosso coração, dentro da casa de Deus, um espaço para ele fazer uma casa. Não. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Ao que tudo indica, querido, nessa ausência, ele, se não me engano foi no 20º, a gente poderia até revisitar o texto e procurar, mas não temos.
foi 22º, ele fica até o 32º, quando ele vai ter com Artaxerxes, ali passa algum tempo, depois pede licença outra vez, coisa linda, né? E volta a Jerusalém, não se sabe quanto tempo, mas não foi tanto tempo assim, mas bastou isso, queridos, para Eliasibe dar um cômodo, para Tobias fazer uma casa. E aqui, ó, como que termina o capítulo 12? Dizendo que tudo isso estava sendo feito como deveria, né? E grande era a alegria, e cada um, né? As porções de cada dia, ó. As porções de cada dia, cada um o seu chamado, nem assim? Mas aqui, ó, quando ele chega que encontra esse mal, faz isso, ele vai também ficar sabendo que os quinhões, ou seja, a porção, né, assim, dos levitas não estavam sendo dada, de maneira que eles não iam ficar ali, né, sem o que comer. Então, eram famílias, né? Tobias morando dentro da... Se tu acha... Ó, aqui é que tá, meu Deus. Tobias morando dentro da casa de Deus. A casa... ó, isso aqui me dá um trem. Na casa de Deus. Tu acha que ele não interferia? Hein, Riso? Ei, Ivone, tu acha que ele não interferia nas questões? Com certeza. Né? Esse problema de abrigar... de dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao... É uma expressão bíblica. E ela é literal. Amém? E aí, daqui a pouco é ele que dá... Né, não? Daqui a pouco não é o que acontece. Certamente ele interferia. Mas aqui, diz que não estava sendo feito como estava, no tempo em que ele estava, né? E de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido. Vê isso. Cada um para o seu campo. Quem é que foge, queridos? Né? Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Oh, glória! Queridos, por mais Neemias, amém? Em nossa geração, sim, ele restituiu, trouxe de volta cada um para o seu posto, glória a Deus. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos, né? Como está na lei, por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, né? Assim, você não vai ver Eliasibe. Pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Amém, queridos? É nessa lista aqui que a gente quer estar, né? Que a gente quer ser encontrado, Senhor, né? Entre os fiéis, né? Veja, querido, eles foram os tesoureiros dos depósitos, amém? É como a Bíblia, dispenseiro dos mistérios de Deus, né? Somos guardiões, nós somos, queridos, um depósito, amém? Né? De Deus na terra, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos, não é assim? Glória a Deus, é por isso que a gente compartilha, né, Zenilza? Ou partilha, não é? Glória a Deus. Vixe, o que foi isso? Aí, por isso, Deus meu, lembra, tem sempre uma oração, né? Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz, a casa de meu Deus e para o seu serviço. Queridos, né? É uma oração que muitas vezes a gente não faz em voz alta, né? Assim, e nem, né? Mas lá dentro do nosso, aquele externo, porque ao que parece ele deu um diário, amém? Que o Senhor, né, assim, fez questão né, para todas as gerações, né, assim, que todos nós tivéssemos esse acesso. Então eu acho que é por isso que ele não se envergonha de dizer, né, assim, né, que Deus se lembre dele, não apagues, né? Então, porque, queridos, tudo isso aqui exige de nós, assim, muita bravura, né, assim, muita coragem, né, assim, muita bravura, muita coragem. Você chegar ali nos magistrados e, né, e contestar, né, um confronto. Eu contendi e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Aí ajuntei os levitas. Aqui está numa frase, mas imagina você, homem, vamos voltar, né, assim, não, porque a gente saiu de lá, foi fugido, não, vamos voltar ao seu lugar, ao seu posto,
Amém? Vamos lá, queridos. Isso levou, sabe Deus, quanto tempo, né? Dias, meses, talvez. Ou seja, todas essas atitudes aqui demandam muito esforço, muito empenho. É preciso ter muita convicção. E é por isso que nós sempre voltamos, Senhor, para que o Senhor fortaleça as estacas. Fortalece, Senhor, consolida. Porque nós precisamos de um alicerce muito bem fundamentado, muito bem firme nesta rocha que é a palavra, para fazer o que é preciso, queridos. Porque quantos Tobias está ocupando, né, assim, espaços dentro dessa casa que somos nós, dentro do nosso coração há tempos, morando aqui, que a gente precisa lançar fora e trazer de volta para o lugar, né, os utensílios de Deus, as coisas de Deus, dizer, não, aqui você não mora, você está entendendo? E lançar fora, né, assim. E termina o capítulo 13 dizendo: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, de toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Não podia, querido, e protestei contra eles. Olha o protesto, protestei contra eles, porque venderam mantimentos nesse dia. Lembra que quando houve concerto, eles disseram assim, ainda que esses povos, quando eles se apartaram daqueles povos estranhos, pagãos, que não conheciam Deus, que estavam ali, sabe? Porque, você imagina, foram levados quase todos, restaram só alguns. Então, houve muita gente, Tobias e Sambalat, por exemplo, apareceu nessa ruma aí. E aí, quando eles se lembram, no dia do jejum, os capítulos de ontem, eles se apartaram de tudo isso, foram confessar os seus pecados, reconhecer a Deus nos seus caminhos, né? Assim, foi grande o concerto. Eles prometeram que nem comprar comprariam. Aqui, além de... ou seja, estavam trabalhando no dia de sábado como se fosse um dia comum, sendo que a lei de Deus, meu Deus, também habitavam em Jerusalém tírios, tá vendo, olha? Que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que... tem uma outra parte aqui, queridos. Veja, além de eles, como se fosse um dia, o sábado, queridos, nós não somos adventistas, somos até assembleianos, mas pensa numa coisa que eles têm razão. é assim, embora que é preciso muita maturidade bíblica, muito conhecimento bíblico para... mas certamente não é o domingo, né? Não foi Constantino que escreveu a Bíblia, né? Assim? Então, agora muito mais, assim como todos os mandamentos, né? São perpétuos, querido, porque o sábado seria diferente, né? Assim? Então, nós vamos encontrar a concretização do sábado, né? Como de toda a lei em Jesus, né? Assim, Jesus é o Senhor do sábado. Nós vamos ver Jesus, quando ele chegar pronto, no Novo Testamento a gente vai parar um pouco mais para entender, né, assim, esse princípio de Deus, porque Jesus, inclusive, ele foi muito criticado, né, por operar milagres, né, assim, por fazer milagre, por curar no sábado. Lembra do homem da mão ressequida, naquele sábado na sinagoga, onde Jesus, sim, ele congregava e tinha costume de estar, inclusive fazia a leitura nele, assim, do pergaminho da Bíblia, coisa mais linda. Eu lembro de uma vez que, olha, como se eu estivesse lá, né? Eu lembro de uma vez, ótimo, que ele pega e lê aquela parte de Isaías, né? Que o Espírito do Senhor me ungiu para, né? Ele tá falando da sua missão. E a Bíblia diz que quando ele lê, né? E era um pergaminho, né? Aí, às vezes que os olhos de todos estavam fitos nele. Assim, eu fiquei imaginando a cena, só um detalhe, mas não sei, enfim, é quando se descortina, sei lá. Aí eu visualizando, assim, a Bíblia descreve com detalhes, que ele abre, ele lê, ele fecha e volta ao seu lugar. Aí você imagina ele voltando ao seu lugar, se sentando, aí a Bíblia diz que os olhos de todos estavam fitos nele, sabe? Talvez porque naquele momento ele disse que estava se cumprindo aquela parte da profecia, né, de Isaías. Mas onde é que a gente estava mesmo? Sim, de ele curar no sábado. E muitas vezes pelos fariseus, ali aqueles grupos, né, de judeus, né, de religiosos, a criticarem ele por fazer isso no sábado. Então, Jesus mesmo vai nos explicar bem direitinho o que o sábado significa para nós, tá bom? Mas ele permanece vigorando e válido, amém? Pelos séculos dos séculos, e eu nem estou falando só dessa era, mas a que há de vir, tá certo? Então, veja, eles passaram a não guardar o sábado, né? Enfim, carregavam, enfim, trabalhando, né? Traziam, enfim, toda sorte de cargas, né? E ele vai protestar contra eles ali,
por venderem mantimentos naquele dia, ou seja, continuavam, né, negociando, e também habitavam em Jerusalém tírios, sim, que traziam peixes de toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém, ou seja, eles tanto vendiam como compravam. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E assim, e vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse, senão após o sábado, porque biblicamente falando, né, assim, queridos, o dia começa ao nascer do sol e termina ao pôr do sol. Então, quando começa o sábado começa ao pôr do sol da sexta, né? Com base nesse porque nós temos o nosso calendário, para nós o dia vira depois da meia-noite, né, assim, mas tudo isso aí é coisa ocidental, né? Mas biblicamente falando, e aí nesse sentido nós temos todas as datas, né? Nós nos localizamos ou nos situamos, amém? Com essa informação, para jejuar, né, assim, horários de oração também, para cultuar. Lembra o sacrifício da tarde, que era de manhã e de tarde? É no sacrifício da tarde, por exemplo, que Jesus morre às 3 horas da tarde. A gente vai encontrar, nossa, quantas vezes, né? Era Pedro e João que subiam na hora da oração, era de 3 horas, né, assim? E muitas vezes nós vamos encontrar esses horários citados na Bíblia. Então, ele vai mandar fechar, dando já sombra, ou seja, já, né, entardecendo. Quando a sombra chegou nas portas de Jerusalém, e é nesse horário, o tendo o sol já posto, né, que a gente entrega o nosso jejum, se a gente jejuou de dia, né, e não existe jejum menor que esse, né, assim, mas tem também jejum de noite, e ele começa quando? Né, ao pôr do sol, e vai até ao nascer do sol. Esse foi o jejum de Esther, que inclusive nós vamos encontrar daqui a pouco, né, nos próximos dias, pois é o próximo livro. 3 dias e 3 noites ela jejuou, né, assim. Esdras foi um dia, ou seja, do nascer ao pôr do sol. Então ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Queridos, nós precisamos desse ânimo, dessa disposição, né? Dessa coragem, dessa firmeza, né, assim, convicção para estabelecer os princípios de Deus na nossa vida, né, assim, e zelar por eles para que eles se cumpram, tanto vigiando a nós mesmos, né, assim, como aqueles com quem a gente convive, né, assim, por exemplo, um jejum, né, como jejuar em família, como podemos, né, assim, estabelecer horários, né, assim, para buscar a Deus em nosso lar, em nossa casa, casamento, junto com os nossos filhos. Né? Então ele sabia que só falando eles não iam atender. Pois pronto, ele mandou fechar, entendeu? Só vai abrindo, botou? Você já viu aquele vídeo? Você prefere, né, assim? Tem até um que a gente fez, né? É dos nossos, né? Você prefere ler a Bíblia ou, né, assim? Pois bem, você prefere ler a Bíblia, não é? Então, sabe assim? Pois é. Então, os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém. 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. É dessa firmeza que nós precisamos, queridos. Vê? Eles ainda passavam a noite ali, né? Acho que na tentativa de em algum momento entrar, ou esperava, né? Falou, não. 1 ou 2 vezes. Glória a Deus. Aí ele falou, olha, se vocês continuarem ficando bem aí, eu vou lançar a mão de vocês. Ele ameaçou mesmo, foi. Daí em diante não tornaram mais a vir no sábado. É dessa firmeza que nós precisamos, queridos. Não é isso? Marioli, olha que linda. Seja bem-vinda, querida Vodo. Seja bem-vinda à nossa viagem pela Bíblia, pelas páginas da Bíblia. Aqui estamos, na última página, Marioli, ó. Na última página de Neemias, estamos concluindo hoje a nossa leitura do 16º livro da Bíblia, né, que o Senhor nos dê, né, Mari?
essa firmeza, né? Essa convicção. Aqui você não entra, né? Assim, não adianta você ficar aí, né? E aí, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que a gente dá lugar, não foi o que o sem noção do Eliasibe fez? Dando um cômodo, gente, para Tobias, o inimigo, dentro da casa de Deus, onde dantes era o depósito das coisas de Deus, dos utensílios, de toda aquela riqueza, né? Assim, queridos, também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado, cada um no seu quadrado, amém? Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia, porque aqui ele está disposto até a usar a força, não foi? Tem hora que a gente, né? Que o Senhor nos deu equilíbrio, amém? Não é por força, né? Não é por violência, mas pelo Espírito, né? Assim diz o Senhor, mas firmeza é necessário, pulso firme, queridos. Muitas vezes, né, como mães, nós precisamos ter, como mulheres, homens de Deus, é uma batalha, queridos. E é uma conquista de território, de território, né? A nossa vida depende disso, né? A nossa felicidade e prosperidade também. Então, nós estamos falando de uma questão de vida ou morte, né? No sentido espiritual. Então, com isso a gente não brinca, né? Não negocia, não se aparenta. Porque daí ficamos sem noção a ponto de dar um cômodo para o inimigo morar dentro da nossa casa, que é a casa de Deus, que hoje somos nós, né? Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, ai pai, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam, olha, tá vendo aí, querida, o perigo da mistura? Ele viu também que naqueles dias, ou seja, já dei de volta, querido exílio, depois de tudo, olha, que judeus haviam casado com essas mulheres. Olha o que foi que aconteceu. As doditas, amonitas e moabitas. Sempre antes. Salomão não fez a mesma coisa? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Acredita? É o que acontece. Mas a língua de seu respectivo povo. É nisso que dá, queridos. Quando a gente vai fazendo concessões, vai se misturando, né? Vai como Eliasibe, nem assim? Vai se aparentando e é por isso que a Bíblia sempre vai usar esse exemplo. Acho que não existe exemplo melhor, mas nós, com a sabedoria de Deus, sabemos aplicar muito bem, né? Assim, onde nós temos negociado, né? Onde nós temos feito acordo. E aí, que eles vejam, o menino falava meio asdodita e não sabiam falar judaico. Ou seja, eles judeus nem eram, né? Não sabiam falar, digamos assim, podemos, a língua de Deus, nem assim? Vai perdendo o quê? As origens, nem assim? O costume, a tradição de um povo de Deus, um povo santo, separado, nem assim? Contendi com eles e os amaldiçoei e espancou. Acho que foi por isso que ele pediu perdão antes, queridos. Nossa, ele agora chegou, foi. E espanquei. Alguns, não, querido, sério? Nossa, meu Deus do céu. Contendi com eles os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem os vossos filhos para vós mesmos. Queridos, quantas vezes realmente, quantas vezes, não foi por isso que eles foram levados para o exílio, que foram espalhados entre os outros povos, por imitar eles, realmente tem hora que falta. Não estou falando que ele fala aqui, não pecou nisto Salomão, né? Assim como o Senhor tem sempre nos lembrado desde que a gente conheceu o homem mais sábio que houve, que já existiu no canto nem depois, mas não foi nisso, não pecou nisso Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Não foi isso, em majestade, em glória, queridos. Não houve riqueza, nem assim? Mas não houve homem, nem haverá. Nós não estamos falando de Jesus, que é Deus, né? Não houve, nem haverá um homem que foi, nem assim, mas isso foi dado a ele. E ele caiu nessa, e foi a sua ruína.
né? Não pecou nisso Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado, não era? O Senhor lhe serei por pai, ele por filho. O Senhor tinha... E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Ao ponto, queridos, o Senhor sempre nos lembra aqui de ele erguer um santuário a Moloque, nem assim? Que exigiu o sacrifício de crianças e que levou décadas. Foi preciso o Senhor enviar Josias, profetizado, nem assim, para invalidar, nem assim, aqueles altares, porque não foi só a Moloque, as Asdod e um bocado lá para agradar suas mulheres estrangeiras. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado, e ele termina a sua vida e começou tão puro, tão lindo, que o seu coração já não era mais totalmente de Deus. E aí o Senhor diz que foi por isso. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Ele segue perguntando, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de... Não, é por isso que a gente fala assim, mas peraí, olha aqui, queridos, não foi só Tobias, é por isso que tá sempre os dois. Olha, um dos filhos de Joiada, que é o filho aqui de Eliasibe, sim, o Eliasibe que deu um cômodo lá para Tobias fazer a casa para ele, dentro da casa de Deus, acredita que ele era genro de Sambalate. Também se aparentou. O Oronita foi pelo que o afugentei de mim. Que esse a gente não quer nem perto. Não é porque se diz sacerdote que é não, viu? Não. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelo que o afugentei de mim, filho do sacerdote, aparentado com Sambalate, genro. Lembra-te deles, meu Deus. Aí vem a oração. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, foi se misturando, como também a aliança sacerdotal levítica, foi. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Vou guardar a última frase, porque já termina o livro de Neemias. Se ele diz que limpou, a Bíblia não dá detalhes. Se ele limpou, ele limpou, ou seja, ele tirou eles dali. Certamente ele os destituiu, não foi? Limpou. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice. Ou eles... Foi. Limpei-os de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Como também a lenha que precisava, lembra? Já tinha sido colocado antes, era de ano em ano, né? Assim, ficou organizado de modo que não faltasse lenha ali, era necessário. Lembra? O fogo continuará, né? Aceso, né? No altar e não se apagará, não podia apagar. Então o sacerdote, era o trabalho dele todos os dias, tirar a cinza e repor ali a lenha para que o fogo permanecesse aceso, né? Isso diz muito, é tão simbólico. Querido, não sabemos ao certo, porque no caso de Esdras, eles se divorciaram, não foi assim? É tão usar essa palavra, mas sim, eles se apartaram. Os que haviam, e a Bíblia vai inclusive citar o nome de todos que haviam se casado, e eram muitos, lembra? Era um dia chuvoso, e eles disseram, nós somos muitos os que fizeram isso, não foi? Então, e aí levou acho que meses, não foi? Tá lá no finalzinho de Esdras, e eles, termina assim o livro de Esdras, com eles, como o de Neemias, reparou? Eles despedindo. Todos estes, a Bíblia vai citar o nome de todos, haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres, né? Foi sim, queridos, com um aperto de mão, eles prometeram despedir as suas mulheres. Foi o que eles fizeram. E aqui, eles começaram, diz aqui, concluíram no dia 1º do primeiro mês, levou-se dias ou meses, né? Houve quem os que se opuseram, sim, e houve também os que a apoiaram, né? Sempre haverá.
o que a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz que ele limpou, certo? De toda aquela estrangeirice. Então, queridos, que olha, o nosso vocabulário, né, como disse aquela serva de Pedro, né, porque, assim, não, ele ali negando, né, Jesus, ela disse, você andou com ele, né, assim, até a sua maneira de falar é diferente, né, parece com a dele. Então, queridos, não se engane, não subestime, amém? Não que ele seja Senhor, não mesmo. Nem assim, até as chaves, né? Ele não tem mais, não é? Jesus tomou, né? E foi-lhe dado todo o poder a Jesus, né? Assim, nos céus, na terra e debaixo da terra, sobre todos os poderes, reinos, domínios, todos. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Né? Antes nós não tínhamos um nome, nem o nome de Deus, que só era pronunciado uma vez no ano por uma única pessoa em toda a terra, né? Assim, e só ele tinha acesso ao lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. Jesus veio para tudo isso, queridos, né? Para nos dar esse direito, né? De agora entrar, né? Somente ele, o sumo sacerdote, uma vez por ano, que ele entrava no santíssimo lugar, né? Assim, ele pronunciava uma única vez. Então, nós não sabemos, né, como era o nome, né, ou como é, ou como era, como eu posso colocar, porque hoje nós temos, que é o nome de Jesus, né, assim, para todos os povos. Né, não importa qual o idioma ou como se pronuncia, né, no português é Jesus, né, assim. Então, estrangeirice, sim. Então, o que o Senhor está querendo nos dizer com isso é dele, né? Ele reina sobre toda a terra. Amém? Inclusive, essa autoridade foi dada a nós, a igreja, né? Ou ao corpo do qual ele é o cabeça, né? Então, entenda, não é que a gente está aqui, não. A gente nem dá crédito, nem... Não. A gente sempre chama ele de mentiroso para lembrar que tudo o que ele diz é mentira. E nós precisamos estar alertas, né? Para as suas mentiras não achar lugar em nosso coração. Nada faz sem permissão. Nada faz sem permissão. Tudo que ele precisa é de legalidade. É por isso que ele nos dá um discurso, lembra lá? Daquela mulher astuta, diabólica, né? Que foi contratada por Joabe, né? Assim, para influenciar Davi. E ele, com discernimento de Deus, falou assim... Foi Joabe, não foi? Ou seja, nós precisamos desse discernimento para saber, é o diabo. Mas todo o discurso ele colocou na boca dela, para que ela falasse. Entende? Então é isso que ele faz. Ele fica procurando brechas, ele anda em derredor. Mas nem por isso nós podemos subestimar o seu poder, a sua astúcia, né? Sem discernimento de Deus, sem olhos espirituais abertos, nós somos presas fáceis. Viu? E ele não brinca e não tem dó nem piedade. Ele vem para matar, roubar e destruir. Amém? E ele não bate na porta como Jesus faz. Entende? Ele é mau, queridos, cruel, né? Então, precisamos nos limpar de toda estrangeirice, de todo mundanismo, de tudo que é, sabe assim? Porque isso nos leva para longe de Deus. Veja, as crianças não falavam o judaico. E é assim que ele, como tem filho de crente que não conhece a Deus? É assim, que não conhece a língua de Deus, que não conhece o nosso idioma é do céu. É tanto que, literalmente falando, as línguas estranhas, né, assim, Deus, né? A língua do céu, não conhecem o vocabulário de Deus, né, assim, não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia. Por quê? Né? Porque em algum momento a gente, né? Seus filhos falavam meio asdodita, porque eles se casaram com mulheres asdoditas, né, assim, ou seja, de Asdod, né, eu imagino, e não sabiam falar judaico. Mas falavam a língua do seu respectivo povo, a língua lá dos asdoditas. Se falavam a língua, que não existe nada mais. Ontem mesmo eu vi um ator, ele falando assim, ele também é um ator brasileiro, e ele falava isso, inclusive, ele falava assim que ele faz filmes, né, em inglês, ele falou assim, mas é como se
Ele falou assim, aí ele vai citar uma outra pessoa que também falou disso. Ele falou assim, é como se tivesse um escritório dentro da minha cabeça. Ou seja, todo tempo, ele fica precisando se situar ali, sabe assim? Porque não é. Aí ele falou assim, mas quando eu falo português é minha língua materna. Ele falou assim, aí sai naturalmente. Né? Assim, é natural. Né? Quem fala vários, por exemplo, a Gleice, você tá aqui, maninha? Oi, Lorde. Olha só, seja bem-vindo, querido. Não é assim? Então, quem fala outros idiomas, né, está, como a minha irmã, nós temos aqui também, oi Vanessa, bom dia, amor, e a paz do Senhor. Se fala outro idioma, né, por mais que esteja ali acostumado e que viva, por exemplo, naquele país, né, é imigrante ali, ele nunca se esquece, querido, que ele é estrangeiro, que ele não está na sua terra. Né? Assim, por mais que ele seja obrigado, nós somos, né? Nós estamos na Terra, né? Estamos no mundo, mas do mundo não somos. A gente conhece a língua, né? Mas a nossa língua materna, né? O nosso lugar não é aqui. Quando falamos com Deus, né? Assim, nós falamos em nossa língua do céu, né? Aí sai naturalmente, né? Para nós que somos espiritualmente vivos e o Espírito de Deus está em nós, né? Assim. Então, o perigo da gente ficar se misturando, imitando, se conformando no sentido de que o conformar ali é tomar a forma, o molde do mundo, é ser parecidos com eles, entende? Se tornar um deles. Veja, não falavam a língua judaica, mas sabiam falar o asdodita, que era a língua de Asdod, porque as suas mães eram asdoditas, né? Logicamente. Né? As crianças não têm culpa, não. Mas os pais que tomaram essa decisão. Então, queridos, né? E assim termina, amém? O livro de Neemias com esta frase: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Querido, você pode dizer isso? Vamos lá, não precisa escrever. Oi, assim, Zenilza, né? Mas diga, é assim que termina Neemias, que a gente nunca esqueça dessa frase. Lembra-te de mim. Há um salmo que diz que porque ele se lembra de nós, né? Nós somos abençoados, né? Não que ele se esqueça, né? Mas eu amo esse pedacinho da Bíblia porque fala que Deus pensa em nós, né? Assim, ele pensa. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Glória a Deus. Deixa eu anotar o seu nome com muito carinho e muita pressa, meu Deus. Vamos lá? Nós precisamos ir, né? Assim, nesse dia 21 de junho. Esse é um dia muito especial para mim, queridos, pois é o dia que a minha irmã caçula, não sei se ela tá aqui, cadê a Gleice? Não sei o quanto o Eivo, meu cunhado, planejou para esse dia, talvez por isso ela não. Ele gosta de fazer surpresa, sabe? Neemias, nós hoje então, sim, nós lemos os capítulos 12 e 13, glória a Deus, aleluia, deixa aqui anotar, né, Jean? Ai, queridos, eu preciso ir. Meu marido tem um compromisso daqui a pouquinho, aí eu nem posso ir ao ciclo de oração agora de manhã, eu vou precisar ir de tarde. Letícia, Jair, Zenilza, querida. Glória a Deus, estou tão feliz, Janiele. Que a gente começa o dia assim, Senhor, me ajude. Me ajude a chegar ali, né, Mério? Eu tenho para mim, para você também não é diferente. Mas até aqui nós podemos colocar a pedra, né, que nós temos trazido desde Gênesis. Estou toda feliz de Gênesis estar aqui hoje também. E nós podemos colocar ela aqui, né? No final de Neemias, a Ebenezer, né, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Não é na nossa força, queridos. Quando eu olho, né, para a jornada que nós ainda temos e para as circunstâncias, né? Eu falei, Senhor, nos ajude. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Assim, eu estou muito feliz. Né, Aure? E eu tô anotando, querida Ivone, Solange, Raimunda, né? Aure, glória a Deus. Luzinete,
Olha ela, a nossa irmã. Não é assim, querida? É, certa é uma irmã de oração e é conhecida assim. Olha ela, Gaza, Maria Gaza. Que nome lindo, interessante. Nome bem. O usuário também, hoje de volta. Glória a Deus. Seja assim. Olha ela, a Liane, lindona. Ó, Jair, aqui ó, hoje nós estamos rica. Ricos, né? Postão dobrada de Jair. Jair Bruno, Neide, Kelly, querida. Riso. Antônia de Jesus. Glória a Deus. Daiane, querida. Não vou à tarde, mas em nome de Jesus. Ou de manhã, mas boa tarde, viu? Levar ali os nossos nomes e apresentá-los ao Senhor, né, Alessandra? Lorde, querido, seja sempre bem-vindo. Valderi. Aqueles, que delícia, né? Esse finalzinho de Neemias, apesar dos pesares, né? Assim, CCB. Nadi, gente, sério. Dona, queridos, outro dia esteve conosco uma querida também chamada Nadi, mas não era você. Por que que eu sei? Por causa do girassol. Amém. Vanusa, querida, Vanusa Cruz. Glória a Deus. Mari. Tibúcio, querido, seja sempre bem-vindo. Os meninos. Você, tá certo, Irene. Eliese. Eliese Nascimento. Glória a Deus. Olha, tô dizendo que a gente tá ricos. Letícia em Postão Dobrada. Letícia Alves Magalhães, é isso? Tininha do Pântano. Tininha. Mulher Maravilha. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Claudiane. Dinho Domingos. Ivanildo. Olha só, queridos. Os meninos. Corte. Pega a senha. Certo. Corte. O Senhor abençoe o seu negócio, viu, querido? Jussi Cruz. Benoni Ferrares. Ferrares, não é isso? Certo. Ô, Jamile, querida. E Mena Valentino. O nome do meu pai é Valentim. Amo o nome do meu pai, queridos. Vamos lá, amanhã estamos de volta. Ei, amanhã, começando Esther. Glória. Ei, deixa eu contar. Aí eu preciso ir. Pensa no quanto eu fiquei feliz, riso, quando ontem eu descobri, nós já estamos chegando ao final do segundo trimestre, né? Assim, tô falando da escola bíblica, que a nossa revista, aqui eles falam lição, né? Assim, 3 meses, né? Geralmente é 12, 13 semanas, né? E aí estamos chegando ao final agora de junho, né? Do segundo trimestre. E vem aí o terceiro trimestre, né? E a lição é Ruth e Esther. Você imagina o quanto... Oi, Maione. Seja bem-vindo, querida. Seja bem... Ó, estamos indo agora, mas amanhã estamos de volta, viu, Maione? De 7 horas, né? Aqui orando a Bíblia, toda a Bíblia. Amanhã vamos começar em Esther. Para a alegria das meninas. Eu fiquei tão feliz, querida. Falei, nossa, eu quero muito mesmo voltar, né, a conversar com Ruth e Esther, né? Oração pelo Antoni. Ele tem 2 anos, está doente com Mary, querida. Pois bem, vou colocar aqui o seu. Senhor, você com Antoni, né? Assim, você com ele, né? Tão pequeno, né, querido? Certamente um grande propósito de Deus na terra.
né? Ser com Ele, Senhor, com a tua saúde, né? Assim. E nós queremos, como igreja, né? Como família de Deus, abençoar todos os dias, né? Assim, ligar na terra, né? O que o Senhor tem escrito e planejado, né? Para Anthony, desde antes do primeiro dia. Ele só viveu 2 anos, né, desses dias, mas muito mais o Senhor tem escrito e planejado para a sua vida. Senhor, que não haja empecilho, né, assim, para que ele cresça tanto em graça como em sabedoria diante de Deus e das pessoas, como Jesus. Amém? Enquanto crescia, né, em estatura, ia crescendo também em graça, em sabedoria diante de Deus e das pessoas. Você conta, meu querido, Senhor, com a sua graça, né? Assim, com a sua saúde, né? Com o seu poder. Amém, Mary? Amanhã, então, estamos de volta, né, Riso? Riso, você trocou a fotinha, não foi? Tá certo, a Liane, querida, então eu preciso ir. 7 horas a gente volta para começar. Tem 10 capítulos, queridos. Olha, dependendo, se bem que amanhã depois também de 9 horas já tem que estar em outro rumo, né? Mas, em outro não, porque o rumo é sempre esse. Olha, Genilson. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, queridos. Amanhã voltamos, amém? Se não de amanhã para depois, mas segunda certamente a gente já vai estar concluindo. Eu creio, amém? Você crê? Esther, pra gente então começar Jó. Glória a Deus, amém? Vamos lá, CCB, Solange, até amanhã. Sim, no YouTube. Queridos, eu percebi que às vezes a demora para baixar aqui, para publicar lá nem tanto, mas para baixar aqui quando a gente chega assim a quase 3 horas, como foi o caso de ontem, aí é mais demorado. Eu preciso muitas e muitas vezes até finalmente. Mas a gente passa o dia, se for preciso. E aí, por isso que às vezes não vai imediatamente depois, mas algumas horas depois, viu? Só explicando. Riso sempre passa por lá para deixar o seu apoio, né, Riso? E ali está ficando, afinal, é a leitura de toda a Bíblia, né? Assim? Glória a Deus. Até amanhã. Você tá amando? Eu também. Ajude-nos, Senhor, a voltar sempre, né? Que a tua alegria, Senhor, seja a nossa força. É ela que nos traz, que nos junta, que nos reúne, né? Assim, que nos faz assentar nessa mesa, que só os filhos se assentam. Amém, queridos? Até amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.